Capítulo 11 Segredos da Ilha. A explosão não foi alta o suficiente para ter vindo de dentro do ninhal, mas também não tinha sido muito longe. Bob, que estava mais perto da porta, abriu e correu para fora. Skander foi atrás dela e Flo e Mitchell os seguiram. A noite havia caído, escura como o breu. As lanternas da capital, 4 pontos, piscavam na base da colina do ninhal. O quarteto ficou parado na ponte entre a casa deles e a seguinte, olhando a ilha. Uma nuvem de fumaça amarela ondulava na escuridão. Mitchell balançou a cabeça com seriedade. Exímio em ar. Bang! Dessa vez, Skander viu tudo. Algo parecido com fogos de artifício explodiu na escuridão, expelindo fumaça vermelha. O céu resplandecia com uma mistura de vermelho e amarelo. O que é isso? Perguntou Sarika, a luz da fumaça dançando em suas pálpebras marrons. O restante do quarteto da garota tinha se juntado ao de Skander na ponte. O rosto de Mitchell estava sombrio, assim como o de Flo e Mabel. Mitchell recitou como se estivesse lendo um livro didático em voz alta. As sentinelas protegem os principais pontos estratégicos da ilha. O criadouro, 4 pontos, os penhascos espelhados e assim por diante. Quando estão em patrulha, cada sentinela prende um cordão de sua jaqueta a um sinalizador de socorro em sua cela. Se o cavaleiro se separa do unicórnio, o sinalizador explode na cor de seu elemento. Uf! Então, 2 sentinelas acabaram de cair do unicórnio, zombou Bob. Todo esse alvoroço por causa disso? Sentinelas não caem, Bob. A não ser que... disse Flo, engolindo em seco. A não ser que tenham morrido. A finalidade dos sinalizadores é alertar outras sentinelas sobre um ataque fatal, sobre uma brecha na linha de defesa que precisa ser preenchida. Mas quem está por trás disso? Perguntou Gabriel, seu rosto de pele clara com uma expressão assustada. Quem atacaria 2 sentinelas? Eu tenho um palpite, murmurou Mitchell, enquanto procurava algo no bolso. Mas cavaleiros e amazonas tinham saído de suas casas nas árvores. Lampiões iluminavam rostos preocupados. Perguntas ricocheteavam nos troncos blindados. Silêncio! Gritou a instrutora O'Sullivan, avançando até uma ponte próxima, a capa azul ondulando atrás dela na brisa noturna. Silêncio, por favor. E ela respirava pesadamente pelo nariz. 4 pontos. Acaba de sinalizar para o ninhal que está tudo bem. Mas como? Começou Sarika. As 2 sentinelas que faleceram hoje à noite foram substituídas por novos guardas. O que elas estavam protegendo, instrutora O'Sullivan? Perguntou Zack com a voz trêmula. Quem as atacou? Nossas famílias estão em perigo? Questionou Mabel. Foi o tecelão, não foi? Perguntou Bob, mas não era bem uma pergunta. A instrutora O'Sullivan suspirou. Suspeitamos que seja esse o caso, mas não precisam se preocupar. Preocupem-se mais com a minha sessão de treino amanhã. Todos para a cama, agora! No entanto, não havia como esconder a tensão em seu rosto. Assim que a instrutora O'Sullivan se afastou para acalmar o grupo seguinte, Mitchell foi até a grade na dianteira da plataforma. Ele tinha algo na palma da mão. Não parava de olhar das mãos para a fumaça colorida ao longe. Mitchell, o que você está fazendo? Perguntou Skander, tímido. Mitchell levou um dedo aos lábios, pedindo silêncio. Isso é uma bússola? Perguntou Bob, tentando espiar o que ele estava segurando. Ele fechou a mão e se virou para o resto de seu quarteto. Sim, Roberta, é uma bússola.
e ela acabou de confirmar as minhas suspeitas. Quais? Perguntou Iskandar. Aqueles sinalizadores foram disparados bem acima dos penhascos espelhados. E vocês sabem o que as sentinelas dos penhascos espelhados estão protegendo? Flo ofegava, e Bob e Iskandar balançaram a cabeça. O continente, disse Mitchell com um ar sombrio. O corpo inteiro de Iskandar ficou tenso quando uma imagem do tecelão surgiu em sua mente. O chifre fantasmagórico do unicórnio selvagem iluminado pela lua. Kenna, seu pai. Por que a instrutora O'Sullivan não nos avisou? Perguntou Flo em voz alta. Acho que eles não querem que a gente entre em pânico, disse Mitchell, dando de ombros. Todos os adultos estão preocupados com o que o tecelão está planejando, e se for algo que envolva o continente, então... Talvez você esteja errado, retrucou Bob, embora houvesse um tom de preocupação em sua voz. Essa bússola não parece muito moderna. Mitchell deu de ombros. Bússolas não precisam ser modernas. Elas são boas no que fazem, orientar. Só estou repassando a informação que ela me deu. Iskandar se virou para encará-lo. Se você estiver certo, o que acontece se o tecelão matar todas as sentinelas da linha de defesa? E se o tecelão conseguir chegar ao continente? Por um momento, pareceu que Mitchell ia dizer algo para tranquilizá-los, mas sua boca formou uma linha sombria. Diga você, exímio em espírito. Iskandar cruzou os braços. Você não precisa me odiar só porque seu pai não gostaria que fôssemos amigos, sabia? Você tem o direito de ter opiniões diferentes das dele. De acreditar que eu não sou como o tecelão. Não tenho, retrucou Mitchell e voltou sozinho para a casa na árvore. Certa tarde de sábado, algumas semanas depois, Iskandar entrou no cocho, onde os cavaleiros e as amazonas faziam todas as refeições. Era uma grande casa na árvore construída em meio a dezenas de árvores, cujos troncos flanqueavam os lados mais compridos. Havia mesas e cadeiras espalhadas por grandes plataformas circulares que se empoleiravam em galhos de diferentes alturas até chegar ao teto. Os cavaleiros e as amazonas usavam uma bandeja para pegar comida numa longa mesa no nível mais baixo. Depois, subiam para encontrar um lugar para comer. Depois que Iskandar se acostumou a subir a escada e equilibrar a bandeja ao mesmo tempo, as mesas pareciam aconchegantes, aninhadas no alto, entre galhos e folhas. Só precisavam tomar cuidado com os esquilos, que adoravam tentar roubar a comida dos pratos. Flo acenou para Iskandar de uma das plataformas mais altas, apontando para uma cadeira vazia ao lado de Bob, e ele foi invadido por uma onda de felicidade. No continente, ninguém nunca havia guardado um lugar para ele. Quando Iskandar se juntou a elas, as meninas estavam falando de mutações. Além do recente ataque às sentinelas, as mutações eram o assunto preferido dos filhotes, desde que o cabelo de Flo havia mudado. Iskandar não tinha certeza do que o preocupava mais. Enquanto os outros filhotes discutiam teorias sobre o que as sentinelas mortas estariam protegendo, Iskandar só conseguia pensar no que Agatha lhe dissera na praia. Você o viu apontando para a câmera. Aquilo não foi um gesto ao acaso. Foi uma ameaça. Mas uma ameaça de quê? O que o tecelão planejava fazer com Geada da Nova Era? E será que Mitchell estava certo? Será que o plano dele incluía mesmo atacar o continente? Como se não bastassem essas preocupações, Iskandar não estava nem um pouco animado com o que poderia acontecer com ele em sua mutação. Uma mutação do elemento espírito tinha o mesmo potencial de entregá-lo que a grande fenda. Naquele momento, graças aos domos, não havia muito perigo de ele usar o elemento espírito. Ele e Maroto estavam aprendendo a lançar pequenas bolas de fogo ou jatos de água em alvos e a produzir rajadas de vento e leves tremores de terra, assim como todos os outros.
O que tirava seu sono era a ideia de os domos deixarem de ser usados e aquele brilho branco voltar a aparecer em sua mão. Além de revelar seu segredo, será que Skander poderia acidentalmente matar um unicórnio com ele? Afinal, o elemento espírito também era chamado de elemento da morte. Vocês viram o cabelo do Gabriel? Perguntou Bob, revirando os olhos. Flo estava muito mais entusiasmada. Ele passou pela mutação no treinamento do elemento terra hoje cedo. Eu vi tudo. Gabriel estava sentado numa plataforma próxima com Zack e Romley. Seu cabelo castanho escuro tinha se transformado em pedra e agora lembrava os cachos de uma estátua grega. A cor era idêntica ao cinza claro de sua unicórnio, joia da rainha. Ele está parecendo um doido de pedra, riu Bob da própria piada. Sacaram? Não se esqueçam de que Sarika e Mabel também passaram por mutações esta semana, acrescentou Flo. Skander não tinha se esquecido. A mutação de Sarika havia sido, ele tinha que admitir, muito divertida. Todas as suas unhas pareciam estar constantemente pegando fogo. A de Mabel também era muito legal. As sardas em seus braços agora cintilavam como cristais de gelo. Ele não podia deixar de sentir uma certa inveja. Não chegam nem aos pés da minha, gabou-se Bob, arregaçando as mangas de sua jaqueta amarela. Ela não cabia em si por ter sido a segunda filhote a passar pela mutação. Pequenas plumas cinza ardósia haviam brotado de seus pulsos, indo até os ombros. Ela as alisou com carinho antes de voltar a comer sua fatia de torta de maçã. Estão animados para a aula para continentais hoje à noite? Perguntou Flo. Claro, respondeu Skander, enquanto Bob zombava com desgosto. Não precisamos de aulas extras, disse, cuspindo a palavra como se fosse venenosa. Sou melhor que todos os ilhéus em treinamento. Sem ofensa, Flo. Bem, eu estou feliz de ter essas aulas, insistiu Skander, mantendo a voz baixa. Assim posso perguntar ao instrutor se ele sabe alguma coisa dos ataques às sentinelas. Ah, Scar, não sei se é uma boa ideia, sussurrou Flo. E se o instrutor suspeitar de que você sabe o quê? Não vou dar bandeira, disse Skander. Só quero saber se Mitchell está certo, se o tecelão está tentando chegar ao continente. Mas... Minha família está lá. A família da Bob está lá, disse ele com firmeza. O mínimo que merecemos é saber o que o tecelão está tramando. Vou ficar de olho nele, não se preocupe. E Bob cutucou Skander com a colher. De repente, Amber começou a falar muito alto de uma plataforma próxima. Os continentais não fazem a menor ideia, é claro. Mas o professor deles é aquele tal de Joby Worsham. Espero que estejam preparados para o choque. Aparentemente, ele nem é humano, muito menos cavaleiro. O restante do quarteto dela, May, Alastair e Colby, ouvia de olhos arregalados. Flo e Skander tinham apelidado os quatro de o Quarteto Ameaça, porque estavam sempre sendo cruéis com alguém. Amber ajeitou o cabelo castanho, jogando-o todo para o lado. Skander tinha visto outras garotas que andavam com ela fazendo a mesma coisa. Não entendia muito bem que graça havia em andar com um penteado torto. Já ouvi falar dele, disse May, quase sussurrando. Minha mãe me falou para nem chegar perto. Nunca se sabe quando alguém que nem ele vai perder o controle. Completou a garota fazendo um ruído alto e arrepiante. Colby brincava com a trança curta. Quando meu irmão estava treinando no Ninhal, alguns anos atrás, ele viu Worsham certa noite. Parece que ele estava atravessando uma ponte bem no topo do Ninhal, resmungando para si mesmo como uma espécie de fantasma louco, como se estivesse procurando por algo. Nesse momento, Albert deixou cair um prato ao sair da mesa
e Colby e Alastair deram um pulo. Bem, eu sei de algo super bizarro sobre o Orshan que, sinceramente, deixaria vocês de cabelo em pé. Gabou-se Amber. Os outros imploraram por mais detalhes, mas ela fez um gesto como se estivesse fechando a boca com um zíper. A única coisa que posso dizer é que não faz nenhum sentido ter alguém como ele dentro do ninhal, disse Amber, erguendo as sobrancelhas. Minha mãe diz que sempre foi contra o Orshan dar aulas aqui. Tipo, por que os novos cavaleiros e amazonas deveriam ter aulas com uma pessoa cujo unicórnio foi morto? Não é bem um exemplo a se seguir. Flo se levantou abruptamente da mesa, os olhos escuros brilhando de raiva. Skander e Bob se entreolharam confusos, antes de segui-la escada abaixo e para fora do coxo. Não acredito em como a Amber consegue ser cruel às vezes, balbuciou Flo, assim que chegaram à plataforma de metal do lado de fora. De quem ela estava falando? Perguntou Skander, franzindo o senho. Não tinha entendido nada da conversa. Do instrutor Orshan. É ele quem vai dar as aulas para os continentais, explicou Flo com o rosto triste. As pessoas falam dele porque... E ela baixou a voz. Bem, porque ele não tem mais a unicórnio dele. Ela morreu. Bob deu de ombros. As pessoas são idiotas, principalmente a Amber, e ela nem passou pela mutação ainda. Sem ofensa, Skander. Tudo bem, esse instrutor não tem mais sua unicórnio. Por que isso seria motivo para falar dele? Flo suspirou. Quando um unicórnio morre, o vínculo se rompe. Mas o cavaleiro continua vivo. Mas se eu morrer, Falcão morre junto comigo, certo? Perguntou Bob. Exatamente. A vida dela depende da sua, porque você é a amazona dela. Mas a sua vida não depende da sua unicórnio. Quando um unicórnio morre, seu cavaleiro ou amazona continua vivo e, bem, nunca mais volta a ser a mesma pessoa de antes. Imagine ter todo aquele poder, toda aquela magia, todo aquele amor e, de repente, tudo isso ser tirado de você junto com seu unicórnio. É compreensível que isso mude uma pessoa, que ela se torne menos completa. Skander pensou que talvez já tivesse experimentado uma ínfima fração daquilo a que Flo estava se referindo quando voltou para casa sem ter feito o teste de criação. Ele se lembrava de como havia se sentido naquele momento, quando havia perdido apenas a possibilidade de se relacionar com um unicórnio. O sonho de se tornar cavaleiro. Agora sentia o vínculo com sorte do maroto em cada batida de seu coração. Às vezes, até achava que sentia as emoções do animal. Sua mente gravitava em direção ao unicórnio, como uma bússola sem a qual estaria perdido. De repente, viu uma imagem horrível de si mesmo andando pelas pontes oscilantes do ninhal à noite, procurando algo que nunca encontraria. Skander empurrou a porta da casa do instrutor Orshan e seu coração bateu um pouco mais rápido quando ela se abriu, fazendo as dobradiças enferrujadas rangerem. Sarika, Gabriel, Zack, Albert e Miriam já estavam lá dentro, sentados em puffs, almofadas enormes e tapetes macios, em silêncio. Todos pareciam um pouco assustados. Sarika mexia ansiosa na pulseira de aço em seu pulso. Albert estava mordendo o lábio, e Gabriel estava tão pálido que parecia que ia desmaiar. Skander se perguntou se eles também tinham ouvido Amber falar do instrutor Orshan. O homem estava sentado num puff roxo, olhando por uma janelinha, como se não tivesse percebido a presença de seus visitantes. Ele é meio jovem para ser um fantasma, não acha? Sussurrou Bob para Skander enquanto eles se sentavam num tapete laranja felpudo, o único espaço que restava na pequena sala de estar. Às vezes, Bob era direta demais,
mas Iskandar teve que admitir que ela tinha razão. O cabelo loiro do instrutor Worsham estava preso num rabo de cavalo alto e emaranhado, e ele não aparentava ter mais de 30 anos. De repente, o instrutor pareceu notar a presença de todos eles e pigarreou. Vários dos continentais engoliram em seco. Quando falou, no entanto, sua voz era gentil, mesmo que seus olhos azuis parecessem tristes e perdidos. Oficialmente, disse ele sorrindo, sou o instrutor Worsham, mas, por favor, me chamem de Joby. Devem ter notado que vocês são todos filhotes do continente. Gesticulou ele para os alunos, que estavam sentados à sua frente. Eu não sou do continente, mas o estudei a fundo e me tornei um especialista desde que os primeiros cavaleiros e amazonas continentais nos honraram com sua presença. Por favor, não tentem descobrir minha idade com base nisso. Ninguém riu. A razão para terem esta aula, continuou ele, ignorando o silêncio constrangedor, é que, durante o treinamento e também em sua vida social, vocês vão se deparar com coisas que não compreenderão direito, já que nasceram no continente. Disse ele, abrindo bem as mãos. Acho reconfortante lembrar que há milhares de anos, os primeiros cavaleiros e amazonas de unicórnios, os antepassados dos ilhéus de hoje, chegaram a este lugar vindos de todos os cantos da terra. Então, houve um momento em que a ilha também era uma novidade para eles. Por isso, até vocês, filhotes, se acostumarem, estou aqui para explicar o que for necessário. O que acham? Silêncio. A maioria dos continentais ainda parecia aterrorizada. Albert olhava para todos os lugares, menos para o rosto de Joby, como se esperasse não ser notado se não fizesse contato visual com ele. Joby suspirou, e Iskandar nunca tinha ouvido um som tão impregnado de tristeza. Acho, com base no fato de todos vocês parecerem ter tanto medo de mim, que alguém contou a vocês a minha história. Ninguém respondeu. Certo, disse Joby, fazendo uma careta e começando a falar num tom monótono, como se já tivesse contado aquela história muitas vezes. Assim como vocês, quando eu tinha 13 anos, abri a porta do criadouro. Assim como vocês, minha unicórnio rompeu a casca do ovo e marcou minha palma com seu chifre. E ele ergueu a mão direita para mostrar o ferimento do criadouro. E assim como vocês, e como todos os outros cavaleiros e amazonas, também me vinculei a minha unicórnio. O nome dela era Espectro Invernal. A voz de Joby falhou, e ele demorou um momento para continuar. Iskandar nem se atrevia a respirar. Durante meu primeiro ano de treinamento no ninhal, quando eu ainda era um filhote como vocês, Espectro foi morta. E desde então, estou sozinho. E Joby apertou o peito por cima da camiseta branca amassada, como se de repente sentisse dor. Se Iskandar não soubesse que um vínculo cavaleiro-unicórnio envolvia diretamente o coração, poderia ter pensado que um instrutor estava sendo dramático. Mas o que ele estava agarrando, aquilo a que se aferrava, era o próprio coração, o lugar exato onde deveria estar seu vínculo com o espectro invernal. Lágrimas escorriam pelo rosto de Albert e Sarika. Até Bob parecia um pouco perturbada. Joby se ajeitou no puff, tentando se recompor. Não sou um fantasma, nem um espectro. Não sou louco, nem desequilibrado. A coisa mais assustadora sobre mim é que não sou muito diferente de vocês. Minha mutação pode ter desaparecido, mas aqui dentro ainda sou um cavaleiro. Ele tocou o peito novamente.
A única diferença entre mim e vocês é que seu vínculo está inteiro, enquanto o meu nunca mais vai estar. Skandar sentiu seu vínculo com o Maroto queimando diante da simples possibilidade de serem separados para sempre. Ele se deu conta, pela primeira vez, que se tentasse se concentrar naquela sensação em seu peito, podia quase sentir a presença do unicórnio. Podia sentir a personalidade dele de alguma forma. A ousadia, a inteligência, o gosto pelas brincadeiras, a agudeza de seu poder elementar, a gula por balas de gelatina. Estava tudo lá, dentro dele. E quase sem querer, Skandar murmurou: "Sinto muito, instrutor Warshan." Joby olhou para ele com seus olhos azuis assombrados e sorriu. "Obrigado, Skandar." Os outros continentais murmuraram palavras semelhantes até que o clima na sala melhorou um pouco. Joby se levantou. "Bem, vocês não vieram até aqui para saber sobre mim. Estão aqui para aprender sobre si mesmos, sobre seus unicórnios e sobre a ilha. Alguma pergunta? Lembrem-se de que podem me perguntar qualquer coisa mesmo." 7 mãos dispararam no ar e ele riu, claramente aliviado. "Qual a probabilidade de sermos declarados nômades?" perguntou Zack, parecendo preocupado. "O fato de sermos continentais já nos deixa em desvantagem?" Joby parecia desejar ter escolhido outra pessoa primeiro, mas mesmo assim respondeu. "É muito raro um filhote ser declarado nômade antes da prova de treinamento." "Mas eles vão expulsar 5 de nós!" lamentou Albert, a cor se esvaindo por completo de seu rosto pálido. Joby sorriu para eles com tristeza, levando a mão ao peito, onde deveria sentir seu vínculo. "Vocês têm que se lembrar de que é o vínculo que importa. Ser cavaleiro ou amazona não consiste apenas em treinar no ninhal ou na glória de se classificar para a Copa do Caos." Bob soltou um grunhido de ceticismo. Joby continuou. "Sem o vínculo, a ilha seria um lugar mortal. Explosões elementais destruiriam as plantações, a vida selvagem, as pessoas. Mas os unicórnios têm a nós, seus cavaleiros e suas amazonas, e apenas os selvagens podem causar destruição de verdade. Por que vocês acham que a Copa do Caos se chama assim? Ela foi inventada para mostrar a força do vínculo, para demonstrar como os cavaleiros e as amazonas podem controlar o caos." Joby respondeu todas as perguntas, uma por uma, desde coisas sobre como visitar as zonas elementais e se seriam dispensados do treinamento para celebrar dias sagrados como o Diwali, o Hanukkah, o Natal ou o Eid, até perguntas sobre a possibilidade de encontrar guloseimas do continente em 4 pontos. De tempos em tempos, porém, Joby perdia a linha de raciocínio ou olhava pela janela e se esquecia de que estava no meio de uma frase. Quando a aula começou a se aproximar do fim, Skandar fez uma pergunta que o vinha atormentando desde que a porta do criadouro se abrira ao seu toque e torceu para que ela não revelasse nada. "Instrutor Warshan, quer dizer, Joby", gaguejou Skandar, sentindo o rubor que queimava suas bochechas sempre que tentava esconder alguma coisa. "Como as perguntas do teste de criação ajudam a ilha a decidir quem deve tentar abrir a porta? Além disso, vários continentais são mandados de volta, então..." "Bem..." E Joby parecia desconfortável de novo. "A verdade, Skandar, é que a verdadeira prova não é o teste escrito. A razão pela qual uma pessoa com vínculo comparece a todos os testes e aperta a mão de todos os candidatos é que eles são capazes de reconhecer um novo cavaleiro
ou amazona em potencial. Não me pergunte como eles sabem, mas eles sabem. Às vezes, cometem erros, mas um cavaleiro ou uma amazona sente uma conexão com todos os continentais que vêm para cá. Então, o teste de criação é, na verdade, apenas uma questão de destino e magia? Perguntou Bob, pronunciando magia como se fosse um palavrão. Albert balançou a cabeça. Poderiam pelo menos ter nos contado. A ilha gosta de guardar seus segredos, disse Joby timidamente. Sarika ergueu a mão. Pode nos falar do quinto elemento? Aquele que a Comodoro mencionou no discurso dela. Eu sei que não devemos falar disso, mas... Ela deixou a pergunta suspensa no ar, esperançosa. Você está certa. Não devem falar disso. Sarika se remexeu em seu tapete macio, incomodada. Mas, sem dúvida, todos os filhotes ilhéus sabem sobre ele. Seus pais se lembram. E Joby fechou os olhos por um segundo e, quando voltou a falar, parecia mais assombrado do que nunca. O quinto elemento era conhecido como o elemento espírito. Há mais de uma década, o tecelão o usou para se vincular a um unicórnio selvagem. As 24 vidas inocentes que a nossa Comodoro mencionou em seu discurso foram as primeiras que o tecelão tirou. Eles são conhecidos como os 24 caídos. 24 unicórnios mortos em diferentes corridas eliminatórias para a Copa do Caos. 24 vínculos cortados no mesmo dia. Cavaleiros e amazonas condenados a viver uma meia-vida sem seu unicórnio. Foi um ato de crueldade inimaginável. Desde então, é ilegal ser exímio em espírito. Joby falava em voz baixa. Depois disso, todos os exímios em espírito de que se tinha notícia foram presos. Em parte porque o conselho não sabia qual deles era o tecelão e, em parte, porque temiam que outros exímios em espírito usassem o elemento para fazer o mal. O espírito é o único elemento capaz de matar um unicórnio vinculado, como aconteceu com a minha espectro invernal. Houve um longo silêncio. Mas como eles impedem que os exímios em espírito tentem abrir a porta do criadouro? Perguntou Albert, em pânico. Como podemos saber que não há um no ninhal agora mesmo? Skandar tentou com todas as forças não esboçar nenhuma reação, mas, debaixo da jaqueta, sentia o suor escorrendo por suas costas. Suas bochechas queimavam mais do que a magia do fogo. Bem, no caso dos continentais, isso acontece no teste de criação, respondeu Joby. Assim como são capazes de detectar se você está destinado a abrir a porta, os cavaleiros e as amazonas também identificam vagos indícios de qual vai ser o elemento de cada um. Nem sempre coincide com o resultado da caminhada, mas se um cavaleiro ou uma amazona aperta a mão de uma criança no continente e nota o menor sinal do quinto elemento, essa criança será automaticamente reprovada. Fazemos verificações semelhantes aqui na ilha. Naquele momento, ele entendeu o que Agatha tinha feito. Ela sabia que Skandar teria sido reprovado no teste de criação assim que o cavaleiro ou a amazona que o supervisionava apertasse sua mão. Ao não permitir que ele fizesse o teste, Agatha o havia salvado de ser reprovado por ser um exímio em espírito. Dera a ele uma chance de tentar abrir a porta do criadouro. E talvez também tivesse sido esse o motivo de Kenna ter sido reprovada no teste.
Ela, assim como inúmeros outros potenciais exímios em espírito, não teve uma Ágata para ajudá-la. Mas por que Ágata tinha ajudado justo ele? Parecia um grande risco a se correr apenas por uma promessa feita à sua mãe. Bem, isso é ótimo, disse Miriam, que estava quase sendo engolida por seu enorme puff. Fico feliz. Exímios em espírito não deveriam ter unicórnios. Veja só o que o tecelão fez com aquelas sentinelas. Joby não disse nada, seus olhos vazios vagando de volta para a janela. Skandar ficou olhando para o padrão no tapete e brincou com a insígnia da água em sua lapela. O tecelão, os 24 caídos, o elemento espírito. Todos conectados. Ele se sentiu enjoado. 15 minutos depois, Skandar e Bob se demoraram enquanto os outros filhotes do continente deixavam a casa na árvore de Joby. O instrutor Warshan notou, seus olhos azuis fixos neles enquanto ajeitava uma almofada verde-limão. Vocês têm mais alguma pergunta? Questionou ele num tom amigável. Sim, mais ou menos, disse Skandar, deixando que as palavras escapassem. É sobre as sentinelas que foram mortas há algumas semanas. Joby suspirou e largou a almofada. Uma tragédia. Bem, eu achei que talvez a fumaça estivesse vindo dos penhascos espelhados. E alguém me disse que as sentinelas do penhasco protegem o continente. Então acho que a minha pergunta é... Se o tecelão estava tentando invadir o continente? Joby terminou a pergunta por ele. Sim. O instrutor se apoiou no tronco central da casa na árvore. Oficialmente não sabemos onde essas sentinelas foram mortas, mas extraoficialmente... E Joby tirou um pedaço da casca da árvore. Vocês estão certos. Não vejo sentido em mentir. Skandar sentiu o pânico crescer em seu peito. Mas isso não significa que o continente está em perigo? Não significa que alguém deveria estar fazendo alguma coisa? Não se preocupem com isso. Nossa nova Comodoro está determinada a caçar o tecelão. Determinada a encontrar geada da nova era, é claro. Embora isso fosse muito mais fácil se não tivessem trancafiado todos os exímios em espírito. É irônico, na verdade, mas acho que seria preciso um exímio em espírito para deter o tecelão. Não é uma opinião popular por aqui, mas é o que eu acho. Skandar quase se engasgou. Como assim? O que você acha que o tecelão está planejando? O que um exímio em espírito poderia fazer para ajudar? Bob deu um chute forte na batata da perna de Skandar. Os olhos de Joby ficaram turvos, obviamente percebendo que tinha ido longe demais. Como vou saber? Disse ele bruscamente. E, de qualquer maneira, não adianta ficar pensando nisso. Não existe mais nenhum exímio em espírito. Como nossa Comodoro nos lembrou, o espírito é o elemento da morte. Na verdade, não deveríamos nem estar falando disso. Não, grunhiu Bob. Não deveríamos mesmo. Ela praticamente arrastou Skandar até a porta. Cuidem-se, murmurou Joby, olhando para eles com curiosidade enquanto se virava e fechava a porta depois que eles saíram. De volta à casa na árvore, Skandar andava de um lado para o outro, nervoso. Então, Ágata me ajudou a chegar à ilha, impedindo que eu fizesse o teste de criação e me trazendo até aqui em seu unicórnio. Ainda não acredito que fiz toda aquela revisão para nada, resmungou Bob. E agora sabemos que ela estava certa quando disse que o plano do tecelão envolvia de alguma forma o continente.
Flo ainda estava pensando na pergunta que Skandar vinha se fazendo desde que tinha visto um unicórnio adulto nos fundos de seu prédio. Mas quem é essa Agatha? Questionou ela. Ainda não entendi por que ela ia querer ajudar você a chegar à ilha. Será que ela estava apenas sendo gentil? Ou talvez, disse Bob com um ar sombrio, ela esteja trabalhando para o tecelão? Flo estremeceu. Por que você não pode simplesmente imaginar que Agatha estivesse fazendo uma boa ação? Mas faz sentido, não faz? Insistiu Bob. O tecelão queria o Skandar para ajudar com o elemento espírito ou algo assim. Então, mandou essa tal de Agatha trazê-lo. Eu já disse, interveio Skandar, exasperado. A Agatha me alertou sobre os perigos do tecelão. E se o tecelão me queria aqui, por que a Agatha não me levou direto para um covil ou algo assim? Flo deu uma risadinha. O tecelão não tem covil. Ele vive nas terras selvagens, com todos os unicórnios selvagens. No mais puro estilo, vilão asqueroso, disse Bob, parecendo quase impressionada. Mas a coisa mais importante que descobrimos na aula de Job, disse Skandar, dando mais uma volta pela casa na árvore, é que um exímio em espírito talvez seja capaz de deter o tecelão. Se ele estiver certo, então é possível que Agatha tenha me trazido para cá porque eu posso ajudar em alguma coisa. Mas o elemento espírito é ilegal, Scar, disse Flo com tristeza. Se tentar fazer alguma coisa, você e Maroto vão para a cadeia. Ou algo pior. A Agatha não pode ter trazido você para cá para ser preso. Os três ouviram um tilintar metálico vindo de cima de suas cabeças e olharam para o alto. Eu me esqueci completamente que o Mitchell estava aqui, murmurou Bob. Vocês acham que ele ouviu? Sussurrou Skandar. O que falamos da Agatha? Estávamos falando muito alto, disse Flo, levando a mão à boca. Em pânico, Skandar subiu os degraus do tronco da árvore, 2 de cada vez, e abriu a porta do quarto deles. Mitchell pareceu assustado. Estava sentado no chão, tentando esconder algo debaixo da perna. Skandar viu a borda de uma carta, um vislumbre de cor. Você mexeu nas minhas coisas? Perguntou ele, esquecendo-se por completo de todos os pensamentos sobre Agatha. Essas são minhas cartas do caos, disse aproximando-se. Elas estavam debaixo da sua rede. Eu queria ver o que o continente... Nós não temos essas cartas aqui. Gosto das estatísticas, balbuciou ele, claramente envergonhado. Skandar suspirou e se sentou ao lado de Mitchell no chão. Eu gosto de como os unicórnios parecem realistas, mesmo sendo apenas desenhos. Queria saber desenhar assim, com todos esses detalhes. Mitchell pegou outra carta, representando o sangue do crepúsculo, a unicórnio vinculada a Federico Jones. Exatamente! Os detalhes são fascinantes. As batidas de asa por minuto são particularmente interessantes quando você compara os vencedores anteriores da Copa do Caos. E Mitchell pigarreou para parar de falar. Mas tenho certeza de que você está aqui apenas para me pedir para não contar nada sobre seu voo ilegal para a ilha. Não se preocupe. Isso me ligaria a você. E essa é a última coisa que eu quero. Skandar tentou não parecer muito aliviado. Mitchell se levantou de repente. Eu estava muito animado para conhecer cavaleiros e amazonas do continente, sabia? Mal podia esperar para fazer parte de um quarteto com 3 outras pessoas que tinham quase 100% de chance de serem minhas amigas. Eu só queria um novo começo. Aí você apareceu e estragou tudo. Skandar também se levantou e os dois ficaram cara a cara. Pense em como eu me sinto.
Eu queria ser cavaleiro de unicórnio mais do que qualquer outra coisa no mundo. Aí, descubro que sou aliado a um elemento que eu nem sabia que existia. Não faço ideia do que vou fazer quando os domos deixarem de ser usados. E agora, ao que parece, Maroto e eu talvez possamos ajudar a acabar com o plano do tecelão, seja ele qual for. Mas se fizermos isso, estaremos mortos. Ah, e meu colega de quarto me odeia. Isso é ruim o suficiente para você? Mitchell entrou em sua rede, a expressão terrivelmente triste. Não podemos falar dessas coisas. Se você for pego e meu pai achar que ajudei a esconder um exímio em espírito clandestino, ele é o representante da justiça no conselho. Está encarregado de aprisionar cavaleiros como você. Ele ficaria muito decepcionado. Nunca mais falaria comigo. E eu tenho que zelar pelo nome da nossa família. Você é perigoso. Skandar balançou a cabeça. Sabe o que eu acho? Acho que o verdadeiro Mitchell Henderson é alguém que eu, com certeza, ia querer que fosse meu amigo. Mas a pessoa que ele finge ser para o pai, não tenho tanta certeza. Ele saiu para se juntar às meninas, triste, decepcionado e assustado. Mas enquanto descia pelo tronco, foi tomado por um turbilhão de felicidade que o fez se sentir um pouco menos infeliz. Maroto? Se perguntou ele. Talvez o vínculo pudesse invocar algo além da magia.